presente e buscando a presença do Senhor. Antes de mais nada, oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, quero colocar nas tuas mãos essa lição e te agradecer por tudo. Peço-lhe que o Senhor continue conosco, toma a nossa vida e faça a tua vontade, que a gente aprenda a sua lição, o seu evangelho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo possa falar conosco e nos ajudar nessa manhã. Estaremos lendo aqui a nossa lição, como eu já falei, que é a lição A Promessa de um Coração Novo, a lição número 7. Quero já agradecer a todos que estão assistindo, vão assistir e estão curtindo essa live. Vamos lá. Romanos 2, do 25 ao 29 diz: porque a circunstância é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão, a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei em concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. A introdução dessa lição vai dizer: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de toda a influência maléfica. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. A promessa para o coração são o tema desta lição. Amém? Vamos aqui com o primeiro tópico, o tópico 1, que é o coração na perspectiva bíblica. Vamos lá. Com o primeiro ponto aqui, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Vamos lá. Aqui
a Bíblia, ela não trata o coração, quando é falado na Bíblia, é citado, não é o órgão que faz o coração, bombear o sangue para o nosso corpo. Aqui a Bíblia, ela está tratando, Deus, ela trata na Bíblia o nosso coração como o nosso sentimento. É por isso que ele diz para que a gente venha guardar o nosso coração. Ele não está falando do órgão que bate e conforme bate bombeia o sangue para toda a parte do nosso corpo. Mas ele está falando em si sobre a questão das nossas emoções, que a gente tem que guardar, a gente tem que tomar cuidado. Porque quando nós resolvemos as coisas com as nossas emoções, nós acabamos resolvendo muitas das vezes tomando escolhas erradas, fazendo as coisas sem ter pensado. É como no relacionamento. Quando nós começamos um relacionamento, o que acontece? Nós não estamos amando uma pessoa, nós estamos apaixonados por aquela pessoa. E quando nós estamos apaixonados, nós fazemos de tudo, um pelo outro. Fazemos até coisas inconsequentes. Mas quando nós acaba aquela paixão e entra o amor, o que acontece? A gente consegue agir mais com a razão e a gente deixa de agir com o coração. A gente começa a ver coisas que a gente não via na outra pessoa. Até via, mas relevava. É por isso que quando nós casamos, o casamento ele é um pouco diferente do que o namoro. Do que principalmente o início. Por quê? Porque nós acabamos vendo defeito naquelas pessoas, mas a paixão a encobre aqueles defeitos muitas das vezes. Já o amor não. O amor traz o quê? A correção. O amor traz que a gente fala assim, fulano, não faz dessa forma, faz dessa. E aí traz o quê? Traz algumas brigas. Porque antigamente você não falava dessa forma. Porque antigamente não era assim. Antigamente não era desse jeito. É por isso. Por quê? Por isso que Deus manda a gente tratar e guardar o nosso coração. Porque quando nós deixamos as nossas emoções tomar a frente das nossas atitudes, a gente se dá mal. A parte 2, o ponto 2 vai falar a circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 ao 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, que atesta a nova aliança, não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem a circuncisão de acordo, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. O que acontece? Antigamente, a circuncisão ela era na carne. Todo homem que era descendente de Abraão, que era de Israel, eles tinham que cortar uma pele que era no pênis do homem. Então eles iam quando a criança fazia, se eu não me engano agora, 8 dias, ia lá e cortava aquela pele. Então ele era circuncidado. Só que quando Jesus ele vem e morre na cruz do Calvário, ele prega o seu evangelho, ele ensina o seu evangelho, ele mostra que agora não é mais para ser uma circuncisão na pele, mas sim no coração. O que é essa circuncisão dentro do coração? O que acontece? É aqui dentro. Não é só na carne, para todo mundo saber. É aqui dentro. É de dentro para fora.
É quando você aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador da sua vida, e aí você começa a agir do jeito que ele age, andar do jeito que ele anda. Por quê? Porque as pessoas faziam a circuncisão na carne, mas não andava da forma que Deus queria que andasse. Tanto é que Israel colheu os frutos, e colhem até hoje, os frutos do que age, da forma de agir, de não agir verdadeiramente no caminho do Senhor. Entendeu? É isso que acontece. As pessoas têm que perceber. É daqui de dentro agora. As pessoas têm que ser sincero. Não é somente um simples corte na pele, mas é vir da sinceridade. Servir ao Senhor Jesus com sinceridade. É dessa forma que nós devemos agir. Não somente com um corte. Eu sou circuncidado. Não porque eu circuncidei. Eu sou da descendência de Abraão. Ei, Deus falou o seguinte, ei, ser da descendência de Abraão não significa mais nada. Não significa. O verdadeiro, o que significa é ser verdadeiro, é ter Jesus como seu único Salvador da sua vida, é fazer a obra de Deus verdadeiramente, como Abraão mesmo fez, como a descendência dele em algum lugar fez e continua até fazendo. Mas hoje não precisa cortar a pele, não é necessário cortar a pele para falar que é circuncidado, porque a circuncisão agora vem de dentro. É quando você faz a obra de Deus verdadeiramente. Sim, é quando você tem um propósito de levar a palavra do Senhor verdadeiramente, não sendo hipócrita. Porque hoje ainda existe muitas pessoas que são incircuncisos, mas não na pele, mas sim no coração, nos seus sentimentos, nas suas palavras, porque falar é fácil. Mas agir, ser, é difícil. Ser é difícil. Cantar um louvor é fácil. Mas adorar a Deus através daquele louvor, nem todos fazem. Não é porque eu canto um louvor que eu estou adorando a Deus. Não, não. A verdadeira adoração vem daqui. Vem de dentro. Então, ser circuncidado hoje é de dentro para fora. É mostrar verdadeiramente que você é um servo do Senhor. O ponto 3. O coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remota o profeta Jeremias 31 a 34. A respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas física, ritualística e externa, mas teria a ver com o interior da pessoa. Pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Então, olha o que está falando aqui, Paulo falou. É de dentro. Eu já estou falando isso desde o início da lição. É de dentro para fora. Esse coração novo, não é que Deus vem, tira o seu coração que está aqui e te coloca outro coração. Não, não é isso. É como Nicodemos quando pergunta a Jesus, como é esse nascer de novo? O homem vai voltar para dentro da mãe? Não, não é isso. São suas atitudes daqui para frente. Quando você aceita Jesus como seu único Salvador e fala, Senhor Jesus, agora o Senhor é o meu guia. O Senhor é aquele que vai me guiar. É aquele que tem a minha vida em tuas mãos. Eu sou o motorista.
Aliás, eu não sou nem mais um motorista. Eu estou lhe dando a posição de motorista da minha vida para guiá-la. Hoje eu sou o passageiro. Porque quando eu aceito ao Senhor Jesus como meu único Salvador, eu passo a não ser mais o motorista daquela condução, mas sim Jesus. É o Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus deixou aqui no seu lugar, que vai passar a guiar a minha vida. Então, o meu livre-arbítrio aqui acabou. Eu fiz uma escolha. O meu livre-arbítrio é a escolha que eu quero fazer, de entregar minha vida para Cristo ou entregar minha vida para o diabo. E eu entreguei minha vida para Cristo. Com isso, quem guia minha vida hoje não sou eu. Quem tem as minhas vontades não sou eu, mas sim Cristo a guia. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Amém? Espero que até aqui vocês venham estar entendendo. Amanhã darei continuidade a essa lição e que o Espírito Santo continue falando ao coração de cada um de vocês. Estarei aqui entre sempre 7, 7h30, 8 horas. E que o Espírito Santo fale com vocês. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a vida de cada um. Obrigado por tudo. Obrigado por mais uma aula. E que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, na próxima lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês e nos traga a paz que nós precisamos.